Pessoal, vamos virar essa página aqui. Uma briga entre Lula e Temer. Antes aliados, agora troca de farpas aí nas redes sociais, enfim, por meio da imprensa. Lula chamou, Eduardo Costa, o ex-presidente Temer de golpista, lá no Uruguai, após o encontro com o presidente do Uruguai. O ex-presidente Temer disse que não houve golpe no Brasil. Aí o Lula rebateu de novo, falou que após o governo Dilma todas as conquistas sociais foram destruídas em 7 anos e as intrigas estão rolando. A Lília Vitti ficou famosa com a frase que ela falou uma vez, que a ex é pra sempre. Dependendo da relação, a ex ou o ex é pra sempre, né? Não larga, não esquece, não ignora, né? Não, Lula, vou trabalhar, Lula. E aí, Ricardo? E aí que é o seguinte, depois de elogiar a economia da Argentina, né, e defender as ditaduras de Cuba e Venezuela, o dia ontem foi de levar um belo não do presidente uruguaio, porque Argentina e Brasil queriam que o Uruguai negociasse com a China de forma conjunta, né, e não isolado. E o presidente do Uruguai mandou na lata e disse que não, aqui a gente vai continuar desse jeito mesmo. Mas, Du, tem uma palavra mais antiga, né? Me corrija se eu estiver errado, hein? Carraspana, não é isso? Isso. Carraspana é uma reprimenda, né? O que o presidente eleito Lula levou do ex-presidente Temer foi uma carraspana ontem, né? Porque depois dele dizer, fazer esse discurso de chamar ele de golpista e tudo mais, num tweet, né? O Temer, ele de forma irônica, claro, ele colocou 4 pontos assim. Sobre destruição, né? Porque o Lula acusou o Temer de destruir em 2 anos o que ele fez em 13, 14 anos. O Temer disse assim: destruir um PIB negativo de 5% para 1,8%. Destruir uma inflação de 2 dígitos para 2,75%. Destruir juros de 14,25% para 6,5%. Destruir desemprego de 13% para 8%. E destruir uma bolsa de valores de 45 mil para 85 mil pontos. Ô Lula, fica quieto, cara, porque você vai passar mais vergonha. Só para eu não ser mal interpretado, viu, Júnior? Ô, Lula, eu concordo com você, tá? É golpista e eu não tenho saudade nenhuma dele. Mas vamos trabalhar. Bola pra frente, né? Ô, Rita Mundim, a turma tá preocupada demais com o passado. Acho que tá precisando pensar um pouquinho mais no presente e no futuro, talvez. Eu não sei, eu acho que o Lula, ele está querendo mudar a história já foi feita, os atos e os fatos já são consumados. O que o PT fez em 13 anos, 14 anos de governo, não vai ser mudado porque ele quer, não. O rastro está aí, foi a maior crise econômica da história do Brasil, foi o governo Dilma. E ele quer agora ressuscitar o governo da Dilma e, com as palavras dele, provar que a pior coisa que aconteceu no Brasil nesse século foi boa. Ô, Mal Camargos, a gente ficou aqui 4 anos falando que o Bolsonaro precisava falar menos, que o Bolsonaro errava demais na hora que começava a falar. E a sensação que eu tenho, apesar de a gente ter um mês aí de governo Lula, menos que um mês, né, 26 dias, me parece que o Lula está indo no mesmo caminho. Poderia falar um pouco menos, trabalhar mais, que a gente falaria menos dele aqui, talvez. Sem dúvida, Júnior. Falei isso ontem e repito hoje. O Lula tem muito mais condições de fazer uma ação administrativa mais impactante, mais importante do que está fazendo e está desperdiçando muito tempo com falas que de fato pouco contribuem. Eu concordo com ele, foi golpe sim, mas é importante dizer, o golpe foi para tirar uma presidente que tinha 12% de avaliação positiva, ou seja, tinha muito pouca condição de terminar o seu mandato. De um jeito ou de outro, Dilma provavelmente sairia do poder. Saiu por uma ação de alguns parlamentares, abalizada pelo STF e com amplo apoio popular. Isso é inegável, nada disso. Assim como é inegável também que o governo Lula, o governo do PT não foi um fracasso do ponto de vista social e econômico, porque se fosse, não teria sido reconduzido no poder agora. Então as pessoas reconhecem que o tempo, que a vida naquele tempo era melhor. Isso foi o que fez Lula voltar ao poder hoje e essa é a expectativa das pessoas. Muito mais discutido que política externa no passado, que as pessoas querem políticas públicas para aplacar os problemas que nós temos no Brasil hoje. Ô, Lucas Ragazzi, em alguns momentos eu olho para o noticiário político e falo, gente, não é possível, parece coluna de fofoca, né? Porque são intrigas, assim, muito corriqueiras do dia a dia, né? Muito corriqueiras, às vezes se confundem, né? Bastante. Eu acho o uso da palavra golpe, às vezes, muito carregado, muito forte, nesse caso específico de 2016. Foi uma sacanagem política, foi uma traição do grupo, do próprio governo Dilma, né? Você teve ministro da Dilma que saiu do cargo, foi votar pelo impeachment 2 dias depois. A gente teve casos assim, inclusive um mineiro, né? Votou assim. Mas talvez a palavra golpe, ela leva uma conotação, uma força muito grande que esvazia a seriedade dela quando você coloca
dessa forma, né? Como é que a gente chamaria se dia 8 esses manifestantes violentos conseguem invadir e derrubar a República? Acho que seria um golpe. Dá pra gente comparar as duas coisas? Não daria, né? Seriam proporções muito diferentes. Talvez a gente esvazie um pouco a palavra golpe quando a gente chama o impeachment de 2016 de golpe. Agora, só um comentário que a Rita pontuou sobre reescrever a história que o Lula tenta. O PT, muitas vezes, ele é muito bem sucedido em implantar versões do passado na realidade, né? Eu vou até citar em Minas e citar um caso que ontem fez uma data emblemática, o caso de Brumadinho. Gente, o governador, os 4 anos que antecederam o rompimento da barragem foi do PT, foi o Fernando Pimentel. Foi o Fernando Pimentel, inclusive, que não sancionou e aplicou as leis aprovadas na Assembleia Legislativa, Mar de Lama nunca mais. Talvez com a aplicação das leis que foram aprovadas na Assembleia, tivessem sido sancionadas e aplicadas, a gente não teria o rompimento de Brumadinho. E quando do outro acidente de Mariana, a primeira entrevista do Pimentel foi dentro da sede da Samarco, com desrespeito às vítimas. E essa polêmica aqui da Serra do Curral, porque o Zema está destruindo a serra. O pedido de licenciamento entrou no governo Pimentel, que pediu celeridade. Ô Lucas, pegando o gancho no que você falou, 2 ou 3 meses após o acidente em Brumadinho, a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, escreveu um artigo culpando as privatizações do Fernando Henrique, por causa da privatização da Vale, pelo que tinha acabado de acontecer.